Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma manhã, mais uma oportunidade de podermos compartilhar a palavra do Senhor. Você sabe que o medo, ou melhor, a coragem não é a ausência do medo, mas a coragem é o enfrentamento do medo? Vamos ver, vamos tentar entender um pouquinho melhor isso, verificando aqui na palavra do Senhor o que aconteceu com Neemias e tentando entender o que isso pode nos ajudar nos dias de hoje. Acompanhe comigo Neemias capítulo 2. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não está enfermo? Isto não pode ser tristeza da alma? Então, nesse momento, tive muito medo. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. E respondi: se for do seu agrado, do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias teve medo. Um estrategista, um homem que, se você ler o livro todo de Neemias, você vai ver que como pode um homem de tamanha sabedoria, de tamanha inteligência, que, como eu já falei, estrategista, que você vai observando que nos mínimos detalhes da sua conduta no meio do povo, até para conduzir a questão da reconstrução dos muros de Jerusalém e também na questão da defesa do povo que estava na reconstrução, você vê que era um homem muito inteligente, muito sábio. Mas mesmo assim ele teve medo. E você pode ver ali que diante do rei ele teve muito medo. E o medo, ele é um mecanismo que nos ajuda na nossa sobrevivência. Sim, lendo algum tempo algo a respeito, eu aprendi que a dor e o medo são mecanismos benéficos à nossa sobrevivência, porque ele nos ajuda a sermos cautelosos. O medo, falando como nós estamos verificando aqui. O medo, na dosagem certa, nas nossas vidas, ele nos ajuda a sermos cautelosos. E nessa passagem nós vemos que Neemias teve muito medo. Nós podemos, de repente, outra coisa que nós podemos ver é que ele orou durante 5 meses. Se nós vemos no capítulo 1, ele recebeu a notícia de que o Jerusalém estava destruída e o povo perecendo, os seus antepassados, os seus conterrâneos, né? E ele foi à presença de Deus, ele orou. Mas o fato dele ter orado muito durante 5 meses a respeito da situação e Deus ter aberto essa porta para ele falar com o rei, não impediu ele do sentimento de medo. O medo do que poderia acontecer. E eu posso até conjecturar contigo que até ele teve medo disso que aconteceu. Poxa, e se eu estou me colocando à disposição de Deus para comandar a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém? E se der certo e Deus permitir isso, como aconteceu? Entende? Então, aqui
aparentemente aparece e nós podemos entender que ele teve medo da reação do rei, até porque naquela época ninguém que trabalhava ali de copeiro, servo direto do rei, podia se apresentar ao rei com um semblante triste, de forma até mesmo entristecida, de forma que não agradasse ao rei. Mas a sua conduta anterior, os seus hábitos, o seu estilo de vida, possibilitou que o rei sentisse compaixão dele. Mas voltando à questão do medo, isso, como eu falei, mesmo ele orando, mesmo ele sendo uma pessoa inteligente, mesmo ele tendo a oportunidade, ele teve medo, que nesse caso o ajudou a ser cauteloso, mesmo quando indagado pelo rei a respeito do que ele queria. Você pode ver ali que ele orou ao Pai, ele orou a Deus dos céus e pediu: coloque as palavras certas nos meus lábios para que eu possa pedir ou explicar a situação ao rei e que ele possa ter compaixão de mim. E vocês veem o desfecho disso. Deus estava com Neemias. A palavra, várias vezes Neemias, no seu livro, em vários relatos, vários momentos, ele vai fortalecer isso, dizendo: mas Deus estava comigo. Esse é o diferencial, aquele que nos dá a coragem, aquele que nos ajuda a enfrentar o medo. A presença de Deus em nossas vidas, nos dias de hoje, vão nos dar coragem para nós enfrentarmos os desafios. Não o medo do que pode acontecer, mas sim o receio de que uma ou outra coisa pode sair do controle, mas Deus está conosco. Todos nós temos medo e o medo nos ajuda a não nos acharmos ou não acharmos, nós pensarmos que somos invulneráveis. Por isso que nós precisamos, e Deus permite que nós tenhamos o sentimento ou essa sensação de medo diante dos desafios, para que nós também saibamos que nós somos vulneráveis e nós precisamos da ajuda do Pai, nós precisamos da ajuda de outras pessoas, nós precisamos de boas orientações, de bons conselhos, de pessoas que comunguem da mesma fé, dos mesmos objetivos e princípios. Em todo o processo de mudança é preciso ficar acautelado, e o medo auxilia nisso. Nós estamos passando, todos nós, eu, você, nós estamos passando por um momento de mudança. Mudança em várias áreas da nossa vida, em todas as áreas eu posso dizer. Temos que prestar atenção no que Deus está fazendo conosco, o que Deus está fazendo contigo, o que Deus está fazendo com a tua família, o que Deus está fazendo no teu trabalho, até mesmo na nossa igreja. O que Deus está fazendo conosco, qual direção Ele quer nos levar. Esse sentimento do que vai acontecer é interessante porque nos aproxima de Deus. Então, você e eu, daqui a algum tempo, poderíamos, como Neemias, falar: aconteceu isso, isso e isso comigo, mas Deus estava comigo. Hoje, nós lendo essa passagem, lendo esse livro de Neemias, nós podemos dizer: poxa, como esse cara é demais, né? Sair de escravo do rei para governar, ajudar, a obra maravilhosa, a inteligência, a forma que ele conduziu o povo, a forma que ele conduziu todos os trabalhos. Ele é um cara demais, mas ele teve medo. Assim como eu e você, em vários momentos, temos medo. Temos medo do que pode acontecer. Temos medo, sim, e isso é interessante, isso é importante que nós tenhamos, essa dependência de Deus. Então Deus permite que nós muitas vezes tenhamos o medo, para que nós possamos ter essa noção de vulnerabilidade, para que nós também, e finalizando, o medo
quem não tem medo se sente satisfeito, tranquilo e distraído. Se você não, quando você tem medo de algo, você já chega em algum lugar ou vai conversar com alguém ou algo que está acontecendo, você já fica acautelado e não fica tranquilo e não se distrai. Então o medo também, nesse tempo, esse sentimento que vai acontecer, nos ajuda a não ficarmos tranquilos, apáticos, a não ficarmos satisfeitos com a situação e talvez até perecemos. E também nos ajuda a não nos distrairmos. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Se mesmo Neemias, com todo o seu histórico, teve medo do que poderia acontecer, mas mesmo assim se agarrou a Deus, orou, buscou Deus em oração e fez o que fez com bem menos do que nós temos nos dias de hoje, bem menos auxílio, bem menos conhecimento até, mas ele caminhava com Deus, ele buscou a Deus, ele teve condutas exemplares e teve coragem, que não é a ausência de medo, mas sim enfrentamento do seu medo. Que Deus te dê coragem, uma coragem que vem do alto, uma coragem por estar alinhado, por caminhar com Deus, por estar na companhia de Deus. E que você, como eu, como Neemias, possamos traçar estratégias para que possamos nos ajudar e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor nesse tempo. Deus te abençoe, que te dê uma semana, um restante de semana abençoado, na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo.